20 até o 22. 8 do 20 ao 22. Mateus 8, do 20 ao 22. Conforme os irmãos for achando, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E a palavra diz: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, eu não sei o que cada um que está aqui está passando na sua vida. Eu não sei, mas Jesus sabe. Irmãos, essa mulher aqui, ela passou 12 anos com um fluxo de sangue. E diz em Marcos, capítulo 5, versículo 26, que essa mulher, ela gastou tudo o que ela tinha com médicos. Ela procurou o socorro, a cura dela nos homens. Mas um certo dia aquela mulher estava naquela comunidade, naquela cidade, e ela soube que ali, muito próximo, estava Jesus. E ao redor deles o cercava uma grande multidão. E aquela mulher, ela se encheu, se alimentou de uma grande fé. E ela disse consigo que se tão somente Glória ela a Deus. tocasse a orla das vestes de Jesus, ela ia ficar curada. Então, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer só que você tenha fé. Que você tenha fé nele, que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Eu não sei como você entrou aqui, mas uma certeza eu tenho. Assim como essa mulher foi curada deste fluxo de sangue, Jesus, Ele vai resolver todos os seus problemas. Assim tenha fé e confie. Irmãos, eu conheço uma mulher que ela se casou-se com um rapaz e ele era envolvido no mundo da criminalidade. Ele praticava assaltos, se viciou-se em drogas, e cada vez se viciando em drogas mais pesadas, e grande era o sofrimento daquela mulher, e ela buscava, e ela tinha fé em Deus, que um dia Deus ia dar a vitória dela. Ela ia para os ciclos de orações, pedia orações às irmãs, clamava, orava e pedia: Deus, me dá a minha vitória, Deus, me dá a minha vitória, Deus, traz o meu marido para a presença de Deus, Deus, traz o meu marido para a presença de Deus. Ela chegava do trabalho, tem uma oração lá perto da casa dessa irmã, e um dia ela chegou nessa oração, e ela triste, abatida, e ela disse: Senhor, fala comigo. A oração já estava acabando, e um vaso foi usado, e ele disse: mulher, tu não temas, que Deus é contigo, e a tua vitória está chegando, espera só mais um pouquinho na cadeira da paciência. E o marido daquela mulher, irmãos, ele viciado em crack, assaltava, correndo o risco de em qualquer assalto ele ser abatido, e ele praticava assalto para alimentar aquele vício que ele tinha. E quando ele saía de casa, ele passava de 3 dias fora de casa. Ele tinha uma profissão que era mototáxi, e ali ajudava muito naquele vício, porque ele tinha dinheiro direto no bolso, ele ganhava bem, mas só que ele não levava nada para casa. O dinheiro que ele ganhava era para alimentar o vício. E aquele casal tem um filho de 3 anos. Um certo dia aquela criança acordou de madrugada, apavorado, dizendo: mamãe, meu papai não vai mais voltar para casa, mamãe. Mamãe, eu quero meu papai, liga pro meu papai. E aquele rapaz estava ali dentro de uma favela, cercado por bandidos, aqueles bandidos querendo tirar a vida dele. Mas aquela criança pegou a foto do pai dele, foi para a cozinha da casa dele, se ajoelhou em cima da foto, aquela criança de 3 anos, e começou a pedir: meu Deus, traz o meu papai para casa, meu Deus, traz o meu papai para casa. E naquela mesma madrugada, o pai daquela criança chegou em casa. Mas o inimigo tinha grande raiva daquele rapaz, o inimigo queria ceifar a vida dele de qualquer jeito. Chegou no certo instante da vida daquele rapaz que ele ficou marcado para morrer. Traficantes na porta da mãe dele para matar ele teve que se mudar. E Deus colocou aquele rapaz dentro de uma casa, a esposa dele trabalhando, porque ele tinha acabado com tudo, ele tinha acabado com moto, ele tinha acabado com tudo da vida dele. Mas Deus não permitiu que o Satanás tocasse na vida dele. E ele dentro daquela casa, só ele e o filhinho dele.
cuidando do filhinho dele, Deus começou a falar: Céu, eu vou te levantar, eu vou te levantar, mas tu vai passar por isso e por isso e por isso, mas eu vou te honrar, eu vou te honrar. E um certo dia aquele rapaz viaja para o exterior e disse pro irmão dessa serva, não sei como ele falou, mas ele disse: olha, o sofrimento da tua irmã só durou até hoje, porque a partir de hoje ela vai ser a mulher mais feliz desse mundo. E quando ele voltou, Deus começou a mudar a vida dele. E que ele começou a se alimentar de uma vontade de ir para a igreja, mas ele não podia ir, porque ele estava marcado para morrer, ele não podia sair. Ele não podia botar nem o rosto fora de casa. Um certo dia a mãe dele chegou na porta da casa dele e disse: meu filho, chegou nos prantos de choro, não sai, meu filho, não sai, que foi 3 rapazes lá em casa, todos armados, dizendo que ia te matar, porque se tu não pagasse a dívida por bem, tu ia pagar por mal, tu ia pagar com a tua vida. E aquele rapaz se alimentou de uma fé, querendo ir para a igreja, e Deus falando com ele, e Deus alimentando e botando aquele desejo dentro do coração dele. Um certo dia a esposa dele chega em casa e diz: meu filho, tu quer ir? Eu quero. Mas fala com o pastor para ele vir me pegar aqui, porque eu não posso sair. E o pastor daquela congregação pegou o carro dele, foi até a casa daquele rapaz e pegou ele, levou para o começo da campanha do monte, subiu no monte para orar. E na volta daquele monte, um irmão foi usado e disse que Deus estava derrubando o espírito da morte por terra, que Deus estava fechando a cova naquele momento. Aleluia! E na semana seguinte, aquela mulher lutou e conseguiu dinheiro para pagar aquela dívida que o marido dela estava devendo. Ela foi, falou com o chefe do tráfico lá do bairro, ele falou com outro traficante, ele disse: tu deixa a vida daquele rapaz de mão, porque o dinheiro está aqui, vem pegar o teu dinheiro que está aqui, mas deixa a vida dele de mão, porque ele quer mudar, ele está servindo a Deus, ele quer mudar. Irmãos, Deus usou do ímpio para interceder pelo aquele servo, ele usou desse ímpio, irmão, numa terça-feira, quando foi no domingo, o inimigo foi lá e ceifou a vida daquele chefe do tráfico. Quando foi no domingo, o inimigo foi e ceifou a vida dele. Mas ele não tinha só um inimigo, ele tinha vários. E ele continuando aquela campanha, e Deus prometeu a ele, através de um irmão, porque, irmãos, quando Deus promete uma coisa a um servo ou uma serva, ele cumpre. Aleluia. E ele disse, através daquele vaso, para aquele servo, disse que grande mover eu vou fazer na vida dos teus inimigos. Grande mover eu vou fazer na vida daqueles que querem te matar. E aquele servo se alimentou de fé e buscando pela madrugada, e se dedicando em buscar este Deus maravilhoso, este Deus vivo. E aquele servo, um certo dia estava naquela casa que eles estavam morando, mas Deus já tinha prometido que ia tirar ele dali. A esposa dele alugou outra casa e comentou com a dona daquela casa que iam sair dali. E ele, dentro daquela casa com o filhinho dele, a esposa estava com 3 reais para pagar o corte de cabelo do filho. Porque só ela trabalhando, há uma família humilde, e o vaso estava com cabelão, cabeludo, mas ela perdeu aqueles 3 reais, não pôde pagar aquele corte de cabelo, era no domingo. Quando foi na segunda-feira, o dono daquela casa chegou, desligou a luz, aquele servo acordou com o ventilador desligando. Quando ele saiu, aquele homem estava furioso lá fora. E aquele servo perguntou: você desligou a luz? Ele foi. Mas a gente vai sair da casa amanhã. Ele disse: vocês vão sair agora. Só aquele servo e o filhinho dele de 3 anos. Ele baixou a cabeça. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou no ouvido dele: baixa a tua cabeça e entra para a tua casa. E ele baixou a cabeça e entrou. E aquela criancinha de 3 anos disse: papai, vamos para a casa da vovó. E ele pegou, vestiu a roupinha dele, e aqueles 2 saíram ali para a casa da mãe dele, da vozinha dele. E ali ele foi, lavou a casa que já estava alugada, botou as coisas mesmo dentro de um carrinho de geladeira, em cima de um carrinho de geladeira. E aquele rapaz, quando vivia no mundo da criminalidade, ele queria ser muita coisa, ele não tinha coragem de fazer uma coisa dessa, mas ele se viu nesse Deus, ele se humilhou, ele desceu, porque você tem que descer, para você comer aqui. Oh, Deus Santo e Deus maravilhoso. Ele pegou e fez aquela mudança naquele carrinho de geladeira, terminou às 2h30 da tarde. Terminou às 2h30, não tinha nem almoçado ainda. Ele ia passando na frente da casa de um vaso, ele disse: abençoado, vem aqui. E ele entrou lá e começaram a falar de Deus, e aquele vaso pegou e disse: eu estou sentindo de Deus para te levar para cortar esse teu cabelo ali no salão do irmão Jacques.
Aí ele disse, é de Deus. E a irmã dele já estava aprontando o almoço, fez lá uma bistecazinha abençoada. Aí aquele vaso já almoçou e foi cortar o cabelo, mas quando ele ia saindo sem a espada dele. E quando no meio do caminho o Espírito Santo volta e pega a tua Bíblia, ele voltou e pegou a espada dele. Quando ele entrou dentro daquele salão, aquele homem que estava lá cortando o cabelo era o cara que ia matar ele. Mas só que quando ele viu o vaso entrando lá com a Bíblia debaixo do braço, ele olhou pro vaso, olhou dentro dele e disse, agora só vai escapar, porque tu tá pisando numa terra santa, glória a Deus. Glória a Deus, E Deus começou a falar no coração daquele servo, prega pra ele, e ele pediu permissão a ele para falar do amor de Deus. Falou do amor de Deus para aquele vaso e começou a pregar. Conforme ele ia pregando, o olho daquele homem ia enchendo d'água. Estava ele e 2 irmãos dele naquele salão. E ele falou, e no final ele disse, olha, quarta-feira vai ter a campanha lá na minha igreja, e tu possa ir lá, e tu possa fazer uma visita. Era na segunda, passou a terça-feira, quando foi na quarta aquele vaso lá na igreja, e quando der fé, entrou aquele homem que queria matar ele, aquele homem que era inimigo dele, aquele homem que ele foi usado para pregar o próprio inimigo dele, aquele homem na hora que o pastor fez o clamor, aquele homem foi o primeiro a se levantar com o irmão dele, foi lá para frente e aceitou esse Deus maravilhoso. Igreja. E esse homem que eu estou falando, eis-me aqui, sou eu. Antes eu era viciado em drogas, antes eu era um bandido, antes a minha arma era um 38 para assaltar, para tomar do próximo, para sustentar o meu vício. Hoje o meu vício é falar do amor de Deus, falar da maravilha que ele pode fazer na minha vida, assim como ele fez a minha, assim como ele mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de vocês que estão aqui. Não sei eu qual o problema que vocês estão passando, mas ele é o Deus. Ele é o Deus que tudo pode. Quando não tem jeito pro homem, quando o homem diz, acabou, aí ele diz, não acabou não, tá aqui eu, agora eu vou começando. Glória a Deus, eu até aqui, amém. Amém. Não existe corrente Pra Deus não partir, nem portas fechadas, pra Deus não abrir, não existe nó, pra Deus não desatar, não existe demônio, pra Deus não expulsar. A maior força maior saber está em Deus. Não existe no mundo, não existe na lei alguém para ter um grande poder que só meu Deus tem. Não existe barreira que Deus não derrube, nem enfermidade que Deus não acue. Não existe humana que Deus não remova. Não existe problema que Deus não resolva. A maior força está em Deus. Maior saber está em Deus. Não existe no mundo, Aleluia, não existe na lei alguém para ter o grande poder. Só meu Deus tem. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pai, no casal. Aleluia, Deus.